Olá pessoal, eu sou o Gui Santos e neste vídeo eu vou te dar 5 importantes dicas que vão te ajudar a melhorar a contar as suas histórias. Então, fica comigo e bora lá! Seja bem-vindo à Casa do Roteirista, pessoal, o canal certo para você que quer aprender tudo sobre a arte de contar histórias. E nesse vídeo eu trago 5 dicas importantíssimas que vão te ajudar a contar as suas histórias, a fazer o seu roteiro, a escrever sua narrativa, o seu livro, enfim, ok? Mas eu só vou fazer isso, pessoal, se você clicar nesse botãozinho que está escrito aqui, ó, inscreva-se, tá? E se inscrever na Casa do Roteirista. A sua inscrição e o seu like, elas são importantes para fazer o canal crescer e fazer com que eu, Gui Santos, faça mais vídeos como este aqui para você. Então tá esperando o que, gente? Já se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações e bora para as dicas. Vamos lá! Histórias são sobre um conflito. Alguém quer alguma coisa, mas esse alguém não pode ter essa coisa. E se o seu personagem quer alguma coisa e você dá essa coisa que ele quer de forma rápida durante a narrativa, então você definitivamente não tem um conflito. Um exemplo disso é Romeu e Julieta, que fala sobre a rivalidade entre duas famílias que basicamente se odeiam e querem se matar. Porém, seus filhos se apaixonam e não podem tornar o seu amor público. Meus lábios, peregrinos solitários, demonstrarão com sobra toda a reverência. Se certifique de ter realmente criado um obstáculo ou um desafio no caminho do personagem que vai impedir ele de conseguir o que ele quer. Dica número 2. O autor de Story, que por sinal é um livro que você, escritor, deve ter na sua prateleira, fala que o conflito pode ser explicado assim. O personagem, ele tem uma expectativa subjetiva. Quando essa expectativa encontra uma realidade nua e crua e fria, que a gente chama de realidade objetiva, é aí que surge o atrito. Neo quer encontrar a verdade do que é a Matrix. Mas na cabeça dele, a Matrix é tipo um movimento, um clube, uma organização com uma conspiração criada pelo governo. Essa é a expectativa subjetiva dele. E a realidade é que os humanos desejam ter energia e são escravizados por robôs e máquinas. E essa é a realidade objetiva. Here they come. Let's go, Morpheus. Até parece fácil fazer esse encontro entre expectativa subjetiva e realidade objetiva, mas a verdade, gente, é que não é nem um pouco fácil. A próxima dica ela vem de uma consultora em storytelling chamada Kindra Hall. Presta atenção. As histórias que você conhece, elas têm um início, um meio e um fim, né? Mas a Kindra, ela fala de uma outra estrutura que é diferente de contar histórias, né? Uma estrutura diferente para contar. Ela fala que ela fala de normalidade, explosão e um novo normal. São 3 frases, 3 fases. O normal é o que a gente faz para definir a cena, é o que está acontecendo ali na cena, né? Você inclui detalhes, você inclui emoções para poder definir a cena. A explosão é o que quebra o normal. Um exemplo disso é, por exemplo, o personagem estava dirigindo seu carro alcoolizado, né? Aí ela vai e perde o controle, bate um outro carro e mata toda a família, né? E ela é a única sobrevivente desse acidente. Você tem uma explosão, né? Por quê? Porque você criou uma situação.
Depois disso vem o novo normal, que ele é o relatório do progresso, né? Onde você vai contar a consequência daquela realidade daquele personagem, né? Como é que aquela personagem ela vai viver sabendo que ela matou uma família em um acidente, né? Que poderia ter sido evitado se ela não tivesse alcoolizada, né? Esse aí é o novo normal da personagem. Quando o grande Steve Jobs apresentou o iPhone pela primeira vez na vida, ele falou assim: os iPhones eles não vão ser inteligentes, não são telefones inteligentes. Quando ele disse isso, ele definiu, né, o normal, né, como nós ficamos desapontados com a promessa dos smartphones, que não seriam tão inteligentes. Foi quando ele disse isso. A explosão é o próprio iPhone, que quando chega ele muda toda a forma de se comunicar, ele modifica a forma que você navega na internet. Ele na verdade é um mini computador que você coloca dentro do bolso, né? Que até então você não tinha toda essa tecnologia, esse acesso. Essa é a explosão. É assim que você conta uma boa história. A quarta dica é atrasar sua narrativa, tá? É você arrastar a conclusão da história o máximo que você puder, a fim de que prender a atenção das pessoas. Faça perguntas dramáticas do tipo: o personagem vai morrer? O personagem vai viver? O rei vai perdoar seu filho? Ele vai contar a verdade? Ele vai descobrir a verdade? Esse tipo de pergunta instiga quem está assistindo ou quem está lendo, né? E esse atraso, ele se dá com um conflito que você vai criar. É o obstáculo no meio, né, entre o que ele quer e onde ele vai chegar, né? Em uma história de um crime, por exemplo, se você revela para a audiência logo de cara, logo de início, quem cometeu o crime, então para que eu devo assistir o seu filme? Por que eu tenho que ler a sua história, né? Não vai fazer sentido nenhum. O ponto principal aqui é se estender a narrativa ao máximo que você pode, para no final, depois de muito sofrimento, né, você possa aprender alguma coisa que seja relevante para a sua vida. Quando o personagem cresce, ele muda ao decorrer da história, como por exemplo, quando eles aprendem a amar ou a perdoar aos outros, a explosão e o novo normal faz com que a gente aprenda aquelas lições. Pessoal, se sua história é chata, ninguém vai se importar. A história, ela deve ter drama, tá? Isso porque a nossa vida, ela é feita de pequenos dramas. Eu não estou falando aqui de drama no sentido Maria do Bairro, não. Tá? Eu estou falando no estilo de drama que se resume a pequenos conflitos, né, que geram dramaticidade e realidade para determinado fato. Então pense em situações que vão deixar os seus personagens entre a cruz e a espada, por exemplo, né? Entre a vida e a morte. Por exemplo, se ele perder o ônibus, a vida dele acaba. Isso porque ele mora longe da cidade grande e ele tem a oportunidade, sei lá, de um trabalho que, se ele perder o único ônibus que passa ali na cidade dele, ele vai perder a chance de mudar de vida. Isso é uma oportunidade de você colocar o personagem entre a cruz e a espada. Brinque de exagerar, né? Igual as crianças, por exemplo, quando elas caem e machucam, elas agem como se elas fossem morrer. Então dá esse drama, né, para os seus personagens. Se o personagem está, por exemplo, ele é parado no trânsito, aproxima um motoqueiro com um garupa, eu sei, gente, que pode parecer um pouco de preconceito, mas é uma realidade, não precisa mentir, todo mundo fica com medo, né? Porque, infelizmente, é uma coisa que existe aqui no Brasil, o fato de assalto, e é comum. Então, se você faz esse tipo de drama dentro da sua história, isso vira algo que é convincente para a sua audiência. Agora, vamos colocar tudo isso que a gente aprendeu aqui dentro de uma realidade totalmente diferente. Vamos supor que você vai participar de uma reunião na sua empresa, ou que você está se preparando para uma entrevista de emprego. O que você deve fazer? Você deve falar sobre as suas expectativas de maneira dramática. Eu não estou falando para você encarnar um personagem aqui não, tá? Mas eu estou falando para você passar verdade, veracidade. Você deve falar dos seus anseios, dos seus medos,
Por exemplo, se você tem uma reunião de negócios no trabalho, coloque na mesa os pontos que você anseia, que pode melhorar o modo de trabalho, por exemplo, de todo mundo de uma forma geral. Se você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, se você focar em falar apenas as suas qualidades, o entrevistador ele sabe que é mentira. Porque ele sabe que ele não está diante de um super-homem ou de uma pessoa perfeita. Ele sabe que está diante de uma pessoa comum. Nós somos comuns, somos pessoas com desejos, com medos, com erros, com acertos. Então é importante você falar dos seus pontos que te promovam como uma pessoa comum, como uma pessoa normal, não como uma máquina. Ninguém aqui é máquina. Use o storytelling ao seu favor. Conte os seus desafios, as suas dificuldades, os métodos que você utilizou, para poder vencer essas dificuldades. Isso é muito importante para você poder se promover, para você poder se vender. Todos nós temos um normal. Todos nós temos uma explosão e todos nós temos um novo normal. Então conte isso. Então foi isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe. Porque assim como você vai estar ajudando outras pessoas também, a aprenderem com esse conteúdo que eu faço aqui na Casa do Roteirista. Então a gente se vê até o próximo vídeo e até mais.